Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia. Oi, Kátia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Dia. bom dia. Quem quiser, abra o vídeo. Bom dia, Márcia, Mônica. Oi, Estela, bom dia. Nicole, que bom que vocês estão aqui. Oi, Consuelo. Bom dia. Bom dia. Então, a oficina, gente, é para dar voz realmente para as nossas experiências aqui de potencial pleno. Essas experiências que a gente vai tendo no cotidiano mesmo, né? Não é longe da realidade, é bem juntinho da realidade. E hoje a nossa fala é sobre o lugar da mãe em mim. E essa frase, eu acho que ela por si só pode tocar cada um de nós. Se você falar ela até em voz alta, o lugar da mãe em mim, você pode reverberar muita coisa pode se movimentar dentro de você. Então, hoje a gente vai ouvir um pouquinho a Leila, a Lu, a Kátia, a Thay, sobre esse lugar da mãe em mim. E que cada um possa ser tocado aqui pela frequência primeiro, né, que a gente já sabe, e depois que algo se mova dentro de você na direção desse encontro, né? Porque a relação de cada um com a mãe é muito importante, ela se expressa em tudo na nossa vida. Então, a cura, né, dessa relação com a mãe, ela é muito importante e faz parte do nosso crescimento. Então, vamos lá. Quero que vocês fiquem à vontade, quem quer começar, fique à vontade, tá? Vou deixar vocês fazerem a ordem de vocês aí. Eu quero aproveitar o gancho quando você fala que a cura da nossa relação com a mãe, ela é muito importante em toda a nossa vida, porque eu acho importante deixar claro que não é apenas com a nossa mãe externa, né, com essa mulher que nos deu a vida, mas o quanto cada um de nós tem dentro de si uma imagem de mãe, né, um aplicativo instalado do que é materno, que foi construído lá na nossa infância, na relação com essa mãe, com todas as mulheres, com o feminino dos homens que cuidaram da gente, que fizeram parte da nossa vida. E quando a gente fala do lugar da mãe em mim, é o lugar de toda essa imagem, né, pincelada, criada e que se manifesta em tudo que é do materno. Então, no cuidado, na nutrição, nos relacionamentos, em tudo aquilo que a gente participa, tanto conosco quanto com as outras pessoas, a gente vai estar olhando a partir da lente que foi pintada lá atrás. E aqui a importância desse caminho, porque eu, como todo mundo, também tinha uma imago materna, mas eu nem era consciente de qual era. Eu não tinha noção clara de qual é a imagem do materno em mim e como isso se expressa nas minhas relações. Eu pensava que aquela era a minha personalidade, que aquela era eu, a minha forma de amar, de cuidar de mim, de cuidar do outro. E nos 6 meses desse caminho começou a ficar muito claro para mim a imagem da minha mãe interna, que não é a dona Ione, mas como eu fui percebendo, né, o materno dentro de mim. E nesse momento apareceu uma imagem interna que era impiedosa, que desamparava, que não sabia direito cuidar de mim e que tinha muitas exigências sobre como eu deveria ser. E num segundo momento aqui no caminho eu percebi que isso aparecia também nas minhas relações. Então todas essas condições que essa imagem colocava na minha relação comigo apareciam como condições de se colocar nas minhas relações. E isso afetava a relação com minha mãe, com meu pai, com todas as pessoas da minha vida. Porque era uma percepção ambivalente, ou de desamparo, ou de um apego excessivo, ou de uma frieza, ou de muita emocionalidade. Então, a primeira contribuição nesse caminho, na minha relação, no lugar da mãe em mim, foi me mostrar como era essa mãe interna.
Segundo, me mostrar como isso aparecia na minha forma de me colocar na vida e em tudo que eu fazia. E o terceiro, com a persistência depois desses sustos, foi o início da ressignificação dessa pintura original. Então, muitas coisas foram dessensibilizadas, então diminuíram de tamanho, e muitas novas potencialidades começaram a ser nutridas e aparecer. Então, teve uma reconfiguração, primeiro, dessa imagem do materno dentro de mim, e isso trouxe efeitos na forma de cuidar de mim, na minha autopercepção, no meu senso de valor, na capacidade de me amar e de amar o meu corpo, e, consequentemente, isso me permitiu olhar para a figura que representa a minha mãe fora de uma forma muito diferente, com muito mais amor, com muito mais respeito, mas, ao mesmo tempo, com uma clareza de quem é ela e quem sou eu. De tudo que eu recebi dela e como que em mim isso fez um amálgama muito particular, que é único e que é meu. E também se manifesta em todas as relações, né? Porque eu acho bem importante que tu falou que a relação com o materno, ela tá em tudo, porque então essa nova experiência de cuidado, essa nova experiência de nutrir, aparece em todas as relações, até na relação com os objetos. A forma de cuidar do que é meu, a forma de desejar, a diminuição das condições para que eu possa receber algo. Então, na minha experiência direta, eu diria que essa é uma transformação original, que altera todas as percepções e traz muito mais qualidade, verdade, autenticidade para as relações. Oi, eu vou pegar o gancho aqui dessa imagem interna, né, que a Tayane fala, e o quanto eu entrei num trabalho profundo, num processo profundo do ano passado para cá, a partir da minha gestão pessoal, de um propósito que eu comecei a olhar do meu lugar de mãe. Então, eu sou mãe, eu tenho filho, mas eu não tinha uma sensação de ser mãe. Era algo assim que começou a dar aquele ruído em mim. E eu coloquei um propósito e aquilo começou a se desvelar para mim. E dentro dessa imagem interna que eu tinha, eu fui reconhecer a dor que tinha em mim lá no meu lugar de filha com esta mulher. Então, eu reconheci o quanto eu, devido à relação, né, o que tinha ali do meu nascimento com ela, eu fui para uma negação de como foi. Né? E essa negação veio uma obrigação de amar. Então, era um amor numa negação daquela aceitação. Eu não aceitava aquilo como era. Devido aos meus trabalhos, assim, a minha caminhada em relação ao meu autoconhecimento, isso foi desvelando, mas o medo, a dor ainda não estava latente, né? E aí, aqui, eu reconheci a força, né, de olhar. E quando eu reconheci essa força, eu tive essa clareza do que atuava nessa relação e, a partir disso, como eu fui para todas as minhas relações. Então, a criação da imagem de que, como eu era, esta mulher não me aceitou, mas eu fui para todas as minhas relações buscando aceitação. Então, eu desequilibrava, eu criava controles para estar lá e ser aceita. A partir disso, veio leveza em todas as minhas relações e muita amorosidade. A minha relação com o meu esposo, a minha relação com o meu filho, as minhas relações de amizade, né? Então, a minha relação com o meu trabalho. Aqui, eu acredito que o quanto era, assim, desafiador para mim estar contribuindo numa rede com mais 4,
porque eu ia querer ser a melhor delas, né? Eu ia querer ser aceita por todos sem reconhecer a fala de cada uma. E hoje eu venho para cá numa contribuição desta minha parte, né? E reconhecendo que cada uma tem a sua, né? É aceita do jeito que é, e eu também. Então, essa aceitação foi em relação à minha vida, em relação ao meu ser como eu sou, né? A minha imagem, o meu corpo, quantos esforços tinham, né, de uma negação de como eu era. Ah, eu tô gorda. Não, eu tô muito magra. Então, eu emagrecia, estava muito magra, engordava, tô muito gorda. Então, eu fui para uma amorosidade profunda, primeiramente com o meu feminino, com esse meu lugar, com esse ser mãe, com essa relação com o meu filho, né? E a partir disso, eu comecei a me permitir também ser amorosa com o meu esposo, com os meus clientes, com uma rede colaborativa, né, na Synergy, com o meu trabalho, com tudo que aparecia em todas as minhas relações. Eu descobri que eu não tinha uma obrigação, não é, de ser, mas eu podia ser quem eu era. Eu ganhei essa força. Então, para mim, foi assim uma virada, né, profunda da minha apresentação como eu sou, né, em todas as relações. Aproveitando o gancho da Leila, nesse caminho eu dei de frente com tudo aquilo que eu identificava como, hoje eu percebo como feridas minhas, no sentido de infantilizadas, inclusive, né? Na espera, né, de uma parte que como se eu não tivesse algo, né? Então, no decorrer desse caminho, eu fui me dando conta a minha defesa em relação ao amor materno. E também o quanto, muitas vezes na minha vida, eu me identificava com as dores que não eram minhas, né? E pegava para mim, me colocava num lugar onde não era o meu. Então, aqui eu encontrei o meu lugar de filha, o meu lugar de mãe também. E pude, então, desfrutar desse lugar, recebendo amor e dando amor. E o quanto é bonito isso, como a Leila falou, assim, quando a gente descobre que a gente pode ser a gente, né? Eu posso ser eu, a minha mãe pode ser ela, e isso fica muito leve, né? Isso é muito libertador também. Então, no decorrer desse caminho, essa relação e esse vínculo com ela foi se fortalecendo no sentido de um amadurecimento da minha parte em relação a ver ela, né? A ver quem ela realmente é, a mulher, o ser único que ela é, as potencialidades que ela possui, né? E isso, ao mesmo tempo, dentro de mim, muitas vezes tinha uma luta interna de uma Kátia criança, infantilizada, esperando alguma coisa, e ao mesmo tempo, uma adulta percebendo que não, eu dou conta de mim. Aqui não é a minha mãe que faltou algo, é eu que preciso suprir as minhas necessidades. A minha mãe deu tudo que ela podia me dar, né? Então, assim, ver esse lugar dela e o meu lugar, e ver o meu lugar como filha e como mãe, e ficar no meu lugar. Foi um desvelar, assim, que aconteceu principalmente durante a gestação e o nascimento do meu filho, né? E isso foi muito bonito. Foi muito bonito porque aconteceu de forma muito natural, muito espontânea também, como acontece aqui nesse caminho. Olá, bom dia. Indo elas falarem aqui, né, foi me passando um filme na cabeça, porque o que me trouxe para a Synergy, eu falei várias vezes aqui, é esse lugar de mãe dentro de mim, né? Uma preocupação, assim, gigante com relação a algo, né, com os meus filhos,
E a partir dessa preocupação, eu fui voltando para realmente essa mulher e para essa mãe, né, que habita em mim. Fui me dando conta do quanto as feridas, que eram dos filhos, né, apontavam para questões minhas que eu não dava valor, que eu ignorava, né. Então, as minhas dores, as minhas dificuldades, então tinha sempre um olhar para fora, para os outros, mas não tinha um olhar para mim. Então, a gestão, quando a gente, né, quando veio esse tema da mãe, eu fui dar uma olhada sobre tudo que eu tenho de propósito e de desdobramentos, né, dentro da minha gestão pessoal, e o quanto teve de evolução. Ali começou todo o movimento, foi desse lugar de mãe, mas não é a mãe que eu sou hoje, porque era uma mãe que estava sempre na defensiva, sempre sentindo ameaça, sempre com medo, então com um gasto de energia assim gigante, porque não podia relaxar. E a partir do momento que isso foi se ajustando internamente, que as resoluções foram acontecendo, eu fui podendo fazer contato com essa mãe humana que existe em mim. Então, essa mulher humana, e aí olhar para minha mãe desse lugar. Então, uma fala que teve aqui, a Kátia falou, esse ser único que nós somos, o quanto eu fui percebendo que eu deixei de ser impiedosa comigo, tinha um auto-julgamento, uma crítica, uma cobrança, um perfeccionismo dentro desse modelo, né, de mãe que a gente vê aí fora. E ali tinha essa impiedade comigo e com os demais, com as mulheres, né, uma cobrança, algo que eu sofria muito com isso. Havia um sofrimento ali, não consciente, mas havia. Hoje eu tenho consciência disso. Então, essa relação foi mudando muito, tinha muita reivindicação. Quando eu percebia a reivindicação da minha filha comigo, por exemplo, eu percebia esse lugar na minha reivindicação também com a minha mãe e com outras mães. E aí eu fui me dando conta, né, onde eu estou com relação a essa maternidade, né, e eu fui dando conta que eu estava muito distante dessa mãe humana. E eu tive experiências aqui muito bonitas de compaixão profunda com relação à minha mãe, a história que ela teve, e que foi uma experiência muito diferente de situações e histórias que eu ouvi uma vida toda, mas que não tocava. Eu tinha uma defesa muito grande com relação a isso, porque eu estava muito identificada com a ferida dessa mãe. Então, minha mãe ficou órfã aos 10 anos, né, e ficou responsável pelos irmãos. Ela assumiu isso para ela. E eu percebi durante a minha vida como eu reivindicava essa mãe para mim e como dentro de mim havia, eu brinco com ela hoje, né? Hoje eu brinco, porque antes eu ficava brava, porque ela dava muita atenção ainda para os irmãos, né? Então eles vivem muito próximos e sempre foi uma relação muito forte. E tinha uma parte minha, que era a minha criança ferida aqui, que reivindicava essa mãe só para mim. Eu queria essa mãe para mim, e eu não queria dividir. E aí, ouvindo um dia o compartilhar dela do momento, né, daquilo que aconteceu em decorrência do falecimento da mãe dela e do que eles passaram, me veio uma compaixão tão grande de pensar assim, eles só tinham eles, um ao outro, foi assim que eles sobreviveram. Então, naquele momento que foi uma compaixão pura que eu senti, eu fui tocada por esse lugar que diz assim, foi assim, não tem como ser diferente. Foi assim, e ela fez muito até, pela história que ela teve. Então, ali, eu senti que as minhas defesas caíram. Ali eu comecei a olhar para essa mulher de um outro lugar, para essa mãe de um outro lugar. Então, e perceber também as exigências que eu tinha com relação a mim, como mãe, com relação aos meus filhos. Então, novamente, eu pude descansar, né? Aquela pessoa dentro que estava sempre se defendendo, ela pode descansar um pouco nessa função materna, sem tantas exigências, sem tanta cobrança. Então, eu percebi uma desidentificação, né? A compaixão,
força interna, né? Esse aumento de percepção, assim, com relação a isso que estava ali a vida toda e eu não conseguia ser tocada. É uma defesa gigante e não conseguia sentir, né, essa compaixão pelo destino especial que ela e os meus tios tiveram, né? Então, hoje eu olho de um outro lugar para a relação que eles têm um com o outro. E olho como vejo isso como uma coisa bonita, porque foi assim. E fico imaginando como teria sido comigo, se eu teria dado conta. Então, isso trouxe, assim, uma virada de chave aqui dentro dessa relação com o materno muito grande. Então, as exigências, né, elas deixaram de existir, os limites com relação a algumas coisas, veio junto com isso força, veio uma força espontânea para lidar também com os meus filhos quando vem uma reivindicação, mas não uma força agressiva, mas é uma força interna de sustentar o que eles estão reivindicando muitas vezes, e que é a mesma criança ferida minha lá atrás, né, que reivindicava. Então, é uma experiência, assim, muito bonita que a gente vive aqui dentro, nesse lugar de potencial pleno, com relação a esse lugar de mãe. Que é isso, por enquanto. Pegando o gancho da Lu, formando esse elo aí que eu achei tão bonito ouvir vocês, né? Como esse lugar de potencial pleno. A gente sempre fala aqui em voltar para casa. Quanto mais eu estou no meu lugar, mais as coisas se ordenam ao meu redor. Então, essa experiência, ela é muito importante. E a gente sempre fala aqui na Cine, tudo começa dentro da gente. Depois se expressa, se desdobra no externo. Então, dentro é o único lugar onde você tem posse, propriedade e responsabilidade. Isso é importante, como eu acho que todos falaram do ser único que a gente é, né? E a importância desse lugar da mãe dentro de nós, né? E outra coisa que eu acho importante, como somos humanos, né? Eu acho que a constatação da nossa dignidade de humanos, ela é o encontro desse amor que a Kátia falou. Esse amor real, é o amor que encontra esse humano e tem essa compaixão que a Lu falou, que abre a porteira que está tão fechada dentro de nós, machucada, né? Porque a gente vem de relações de traumas, né? Traumas desse feminino, traumas do nosso nascimento, traumas dessas mulheres, traumas do feminino dos homens, como a Thay falou. A gente vem de traumas, de dores, de feridas que foram sendo realizadas pela própria vida, né? Porque a vida gera atrito também. Mas aqui, quando a gente começa a se disponibilizar para esse potencial, com toda a sua plenitude, com toda a sua abertura, a gente abre esse espaço interno gradativamente para esse amor, para essa aproximação de uma maneira totalmente diferente, que é uma experiência nova para nós, né? Quem está na Synergy sabe, é uma experiência totalmente diferente. Então, eu quero agradecer a Leila, quero agradecer a Kátia, a Lu, a Thay, quero agradecer a cada um que está aqui dentro da Synergy, que está se abrindo para essa experiência, que se permite essa experiência. E cada um que está aqui dentro pode fazer uma reflexão, né? Inclusive através da própria gestão pessoal. Não sei quem tem ali um pouco da relação com a mãe, né? Esse caminho de aprendizado tão grande na relação com a mãe. Se está na gestão e está acompanhando esse crescimento junto com essa mulher física, essa mulher que deu tudo, como a Kátia, a Lu, né, como todas falaram, deu tudo que tinha. Então, como é. Então, assim, como está essa relação com a mãe, que cada um possa fazer essa reflexão essa semana aqui dentro, né, aqui dentro. Começa por aqui. Então, alguém mais quer complementar algo? Quer falar algo? A Lu, a Kátia, Thay, Leila? Alguém tem alguma pergunta para elas? Ok. Então,
A gente vai finalizar assim, do jeito que está agora, que eu acho que cada um pode estar reverberando muita coisa aqui dentro. Então, obrigada, gente, pela presença de todos. Um ótimo dia e até a próxima oficina.